Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, queridos amigos, queridas amigas. Esse é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita satisfação e alegria que estamos aqui para mais um vídeo desses estudos das escolas iniciáticas do passado. Gosto sempre de lembrar, se você está chegando pela primeira vez, o canal tem algumas playlists de estudos. Estudamos o Egito Antigo, estudamos a Índia Antiga. É só entrar aqui na descrição dos vídeos, entrar no canal e lá estarão esses vídeos para quem gosta desses estudos poderem acompanhar aqui o que nós desenvolvemos nesses nossos encontros, nesses nossos estudos. Agradeço muito aqueles que estão nos acompanhando e sempre peço a colaboração em compartilhe esse vídeo, coloque nas suas redes sociais, envie para os seus amigos. Se você gostou, deixe o seu joinha, o seu like, envie para aqueles que possam gostar desse conteúdo, para que o canal, esses conceitos, eles possam ser divulgados por mais e mais gente. Se inscreva aí também no canal, tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui nesse ano que estamos estudando a China Antiga para mais um vídeo. Estudaremos nesse vídeo, veremos os aforismas de 8 a 15 do livro Tao Te Ching. Então, vamos já compartilhar aqui os nossos estudos. Muito estudos iniciáticos das escolas do passado. Estamos estudando a China Antiga. Os estudos têm como objetivo fazermos em grupo esses estudos, trazer os conceitos iniciados para a nossa vida cotidiana, para a nossa vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e testemunho. Aqui são as nossas agendas, né? Estudamos no dia 3 do 3, capítulo de 8 a 14, são os nossos aforismas que veremos hoje. Muito bom. Para dar aquele clima místico aos nossos encontros, às nossas aulas, trago sempre esse pensamento de Lao Tzu, que diz: se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se quiseres eliminar o sofrimento no mundo, então elimina a escuridão e negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Muito bom. Estamos vendo essa tradução, essa versão que nós estamos acompanhando do Tao Te Ching e vamos em frente. Então, no aforismo, no capítulo 8, Lao Tzu diz: o maior bem é como a água. A virtude da água está em beneficiar todos os seres sem conflito. Ela ocupa os lugares que o homem despreza, portanto, é quase como tal. Para a moradia, o bem se manifesta no lugar. Para o pensamento, o bem se manifesta na profundidade. O bem da dádiva se manifesta no amor. O bem da palavra se manifesta na verdade. No governo, o bem se manifesta na ordem. No trabalho, o bem se manifesta na competência. No movimento, o bem se manifesta na oportunidade de ação. Quem não se destacar ficará, por isso, livre de críticas. Então, o aforisma, ou o capítulo 8 do Tao Te Ching, Lao Tzu vem dizendo para todos nós sobre alguns princípios bem interessantes. Um deles é da gente ter uma similaridade com a água, né? Ir em todos os lugares, entrar em todas as frestas. Então, aí vai ver
a forma resiliente que o ser humano possui dentro de si. Então, nós vamos nos adaptando, que nós possamos também, dentro dos nossos preceitos, irmos nos adaptando conforme esses preceitos que o Lao Tzu vem trazendo para nós, para que nós possamos, assim, servir a todos, né? Como pegamos os preceitos evangélicos, lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus cita que Deus fez o sol para o justo e também para o injusto, para todos. Então, a água também é como servir todos. E vem essa, né, fazendo essa analogia para que nós também sejamos como a água, resiliente, servindo a todos os justos, aqueles que estão necessitando, aqueles que não estão necessitando, e assim vai fazendo essa comparação entre o que a gente pode fazer, e ele cita que a água é quase como se fosse o tal, porque ela se manifesta em todos os lugares, preenche todas as cavidades, vai em qualquer profundeza e também serve a todos. E ele cita também aqui nesse capítulo, vai falar sobre o bem, né? O bem como a gente poderia entender aqui para nossos estudos, né? Como uma retidão, como o bem sendo como o correto na sua ação, né? Fazer uma ação que precisa ser feita corretamente dentro desse correto, né? Então, ele vai falar que em cada tópico o bem vai se manifestando de maneiras diferentes, né? Então, vai falar que na dádiva, qual que é o bem dentro dessa dádiva? É o amor. Na palavra é a verdade. Então, para que a palavra seja, né, vista como uma ação correta, ela precisa ser usada de forma verdadeira. Então, falarmos a verdade, né? Termos esse parâmetro para podermos usar essa palavra. E a gente vê nos dias de hoje, né? Quanta coisa vai se acontecendo com palavras que não são reais, verdadeiras, e isso vai influenciando as pessoas de tudo, qualquer forma, né? Hoje é muito conhecida como notícias mentirosas, falsas, né? Ou fake news. Então, Tao Te Ching, há milhares, né? No Tao Te Ching, há milhares de anos atrás, a gente vê que Lao Tzu coloca nesses parâmetros para que a nossa palavra seja verdadeira. Então, bem como retidão, como algo reto, como, né, uma ação correta, e vem também nos falar sobre não ficarmos em evidência, né, não se destacar. Quem não se destaca, quem não fica em evidência, esse vai ficar livre de crítica. Então, a gente percebe que a maioria dos sábios da antiguidade, ao seu tempo, eles eram bem discretos, eles quase nem tinham uma manifestação muito intensa. Sempre é depois que eles passam pelo mundo, deixando as suas pegadas, as suas marcas, né? Deixando os seus preceitos, aí sim que a importância deles se eleva. Então, a maioria dos sábios vão ficar um pouquinho ali na obscuridade, porque eles não querem destaque. E aí a gente vai falar que muitas vezes nós reclamamos de certas pessoas ou de certas circunstâncias. Ah, essa pessoa tem ciúme, essa pessoa tem inveja, mas muitas vezes é porque eu estou me destacando, me mostrando, querendo mostrar, né, algo, e aí eu gero, né, com a minha ação primeira, eu gero aquela reação dentro das outras pessoas, como ciúmes, invejas e e outras emoções e outros sentimentos. No verso, ou no capítulo, ou no aforisma 9, Lao Tzu diz: querer segurar alguma coisa e com isso fazê-la, transbordá-la, não vale a pena. Querer usar alguma coisa e mantê-la sempre afiada, isso não pode durar muito tempo. Uma sala repleta de ouro e de pedras preciosas, ninguém pode proteger.
Ser rico e nobre e ainda por cima arrogante, só isso já atrai a desgraça. Realizada a obra, é hora de se afastar. Esse é o tal do céu. Então, aqui a gente já vai começar de trás para frente falando sobre o capítulo 9, o tal do céu, né? A gente pode interpretar, pelo menos é uma interpretação que eu faço, que seria as leis universais, as leis divinas, as leis de Deus. E vemos muito, né, que nós temos que utilizar a nossa energia nos nossos momentos certos, né? Então, Lao Tzu vem falar aqui para a gente nesse capítulo para que nós tenhamos cuidado com que nós gastamos a nossa energia. Nós estamos gastando energia em proteger algo material. Ele diz aqui no aforisma que se você quer uma sala repleta, né, de bens materiais, ninguém pode proteger. Por quê? Porque aquilo não é o que a gente quer nosso, que a gente tem, né? A gente apenas detém por um período. Então, que nós possamos colocar a nossa energia, colocar energia naquilo que a gente, né, realmente necessita. Se eu preciso dos bens materiais, se eu preciso, porque eu estou aqui vivendo nesse planeta, que eu me contente, que eu utilize o mínimo necessário para o meu crescimento e para a minha transcendência espiritual. Então, não adianta eu ter uma sala repleta de ouros, porque ninguém pode proteger, porque um dia nós iremos deixar essa sala repleta de ouro e partiremos para outras experiências, em outros planos, em outras dimensões de experiências que teremos. Então, é muito importante que nós tenhamos essa convicção e, de novo, fazendo analogia com os evangelhos, os evangelistas, lá no Novo Testamento. Jesus também, no Sermão do Monte, fala que nós não deveremos acumular muitas coisas nos nossos celeiros, né? Porque Deus sempre provê aquele necessário que precisamos para o nosso engrandecimento espiritual. Muito bem. No capítulo 10, Lao Tzu diz: será capaz de educar a tua alma para que ela abarque a unidade sem dispensar? Serás capaz de unificar a tua força e conseguir a delicadeza de uma criança? Será capaz de purificar a tua visão íntima até torná-la imaculada? Serás capaz de amar os homens e governar o Estado de forma que fique sem conhecimento? Serás capaz de, quando se abrem e se fecham as portas do céu, ser como a fêmea de um pássaro? Serás capaz de, com a tua clareza e pureza interior, penetrar em tudo sem precisar de ação? Produzir e alimentar, produzir e não possuir, agir sem guardar para si, aumentar sem dominar. Eis a vida secreta. Então, nesse capítulo, esse versículo, esse aforismo aqui, eu vejo que Lao Tzu ele vem trazendo a ideia muito forte entre dois aspectos que muitas vezes todos nós buscamos, que é conhecimento, sabedoria, né? Conhecimento versus sabedoria. Lá no início aí desse capítulo, ele vem falar da unidade, lembrando sempre que quando a palavra está grifada no livro, ela vem com letra maiúscula, né? Inicia-se com letra maiúscula, como a fonte aqui da apresentação, todas as letras são maiúsculas,
Então, a forma de evidenciar essa palavra em maiúsculo ele está aqui grifado embaixo. Então, a unidade aqui, a unidade seria, né, para nós, uma interpretação do Deus, né? Seria uma análogo a Deus, perdão, a uno, ao um, ao todo, depende da tradição, né? A Deus, a unidade, a um, ao todo, ao uno, ao grande, por aí vai. Então, a gente percebe que nós precisamos educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que nós tenhamos condições de embarcar esse Deus, essa unidade, né? Para ficar junto com essa unidade, para ser uno. De novo, nos remetemos às tradições cristãs, aonde Jesus falava que ele e o Pai era um só, porque ele não era um só como sendo uma única coisa, né? Como alguns dos nossos irmãos religiosos aqui cristãos, principalmente do Ocidente, pensam e interpretam como Deus e Jesus e o Espírito Santo sendo único, uma trindade uno, mas quando ele diz que ele, Deus, é um, porque ele está integrado, ele está aí abarcado, né? Então ele conseguiu educar as suas emoções, Jesus, né? Educar as suas emoções, educar para abarcar essa unidade. Então ele acaba sendo um porque ele conhece perfeitamente a vontade do Pai. Então aqui nós vemos também que Lao Tzu vem falar muito sobre céu e terra, né? Essas portas do céu que a gente pode também tentar interpretar é viver na terra com os pés no chão, mas a mente olhando para o céu, para o alto, né? A mente está ligado na transcendência, ligado na, na parte, na dimensão que é fora da matéria e não dentro da matéria. Então, eu vivo aqui no mundo material, eu tenho as minhas posses dentro do necessário, sem me apegar à matéria, sem ter mais do que eu necessito, e sempre andando, fazendo as coisas para usar todos os recursos materiais para a minha transcendência espiritual, e assim eu consigo andar aqui na terra com o pé no chão, com os olhos no céu, com a mente no plano da transcendência espiritual. E nesse capítulo também a gente vai perceber que ele vai falar um pouquinho sobre o desapego, né? Produzir sem alimentar, produzir e não possuir, não ter as coisas, não guardar para si. Então a gente percebe que tem uma correlação, né? Viver na terra olhando para o céu, não ter nada para si e não ter um apego à vida material. Essa é a vida secreta, ou é a vida íntima, ou é a vida transcendental que todos nós precisamos buscar. No capítulo 11, Lao Tzu diz, muito simbólico, vamos agora trabalhar um pouquinho com números. 30 raios cerca o eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Escava-se a argila para moldar vasos. A utilidade do vaso está no seu nada. Abrem portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada. Por isso, o que existe serve para ser possuído e o que não existe para ser útil. Bem simbólico. Tentaremos trazer aqui essas ideias de uma forma mais palpável aqui para o Ocidente. Temos uma certa ideia que Lao Tzu está falando sobre algo que geralmente a gente não vê. Então, a gente dá muito valor para o que a gente vê e esquece que o que a gente não vê é útil, né? Então, quando ele fala aí das rodas, a gente pode pensar numa bicicleta, aquele zarinho da bicicleta, mas o que a roda mesmo vai funcionar pelo cubo, né? Pelo aquele espaço vazio no centro desse monte de raio, aonde vai o eixo. Então, é ali que vai dar utilidade. O vazio é que dá utilidade.
Se a gente pensar no vaso, os vasos eles são moldados, eles são bonitos, eles são de tudo, qualquer tipo hoje, mas qual é a utilidade do vaso? Sempre é o espaço vazio que há dentro dele. Então, às vezes, fica preocupado com o que a gente está vendo, que é a parte externa, que é a sua delimitação, mas o que a gente usa mesmo é o nada, é o vazio que está dentro do vaso, e assim igualmente no quarto, né? Muitas vezes ficamos olhando, dando importância para as paredes, mas as paredes também só servem para delimitar o nada que existe lá dentro que eu vou utilizar. Então, eu preciso desse vazio, né, desse nada, que é o que vai ser útil, e aquilo que existe, aquilo que é palpável, aquilo que eu vejo, ele vai ser como eu estou possuindo. Então, eu possuo essa casa, mas o vazio que está dentro da casa é que vai ser útil para mim, e não propriamente aquilo que eu estou vendo delimitando a casa. No verso ou no capítulo 12, de novo, vai na simbologia dos números, as 5 cores cegam os olhos do homem, os 5 sons ensurdecem os ouvidos do homem, os 5 sabores estragam o paladar do homem. Corre e correr e caçar alienam o coração do homem. Bens raros trazem confusão à vida do homem, por isso o sábio trabalha para atender às necessidades do corpo e não às da visão. Ele adota uma coisa e rejeita outra. Então aqui a gente vai ver que a ideia dos 5, primeiro, né, que seria na simbologia, de uma maneira simbólica, entender como pode ser como tudo que embarca as nossas sensações, né? O todo das nossas sensações, as nossas 5 sensações, né? Ouvir, falar, né? O paladar. Então, os nossos 5 sentidos, as nossas 5 sensações. Então, Lao Tzu ele vem trazendo essa simbologia do número como se tudo, né, que tivesse ali pudesse assim torper o homem. Então, os nossos sentidos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer, os nossos prazeres, ele turbam o homem, né? Os nossos prazeres acabam deixando a gente não ouvir as coisas, né? As nossas vontades, nossos sentidos, pode ser que nos tragam, às vezes, alguns dissabores na vida. E muitas vezes, quando a gente fica preso às necessidades da nossa matéria, do correr, do caçar, né? Vamos fazer a simbologia voltando lá no momento histórico que foi escrito esse livro, a gente vai entender que várias vezes a gente fica alienado porque ficamos presos dentro daquele espaço, daquele mundo, dentro da matéria, só fazendo as nossas coisas, às vezes profissionais, às vezes domésticas, às vezes sociais, e ficamos presos ali, alienados de tudo que está acontecendo em volta desse nosso planeta, do universo e todas as outras sensações. Então, que possamos, dessa forma, buscarmos, né, transcender esses nossos sentidos, esses nossos prazeres, para que nós possamos entrar em contato com outros tipos de energia. Lao Tzu vem falar um pouquinho agora sobre a misericórdia. A misericórdia é tão vergonhosa como um susto. Olha só como que vai ser difícil interpretar esse capítulo, mas tentaremos, de alguma maneira, tirar aí as cascas da cebola e aprofundar um pouquinho nesses conhecimentos. A honra, grande mal, assim como a personalidade. Então, a miséria é vergonhosa, a honra é mal, junto com a personalidade e a honra é mal. O que quer dizer a miséria é tão vergonhosa como um susto? A miséria é algo inferior. Uma vez conseguida, fica-se como que se assustar, assustado. Uma vez perdida, também se fica assustado. Isso é o que quer dizer com a misericórdia é tão vergonhosa como um susto. O que quer dizer a honra é um grande mal, assim como a personalidade? É porque
tenho uma personalidade que sofre de grandes males. Se eu não tivesse nenhuma personalidade, de que mal poderia sofrer? Portanto, a quem honra o mundo em sua pessoa, a esse bem se poderia confiar o mundo. A quem ama o mundo em sua pessoa, a esse poderia se ia entregar o mundo. Muito bom. Então vamos lá começar com a misericórdia, né? Ver essa palavra, lembrando que misericórdia é ter seria é, é, sentir misericórdia assim seria assim sentir ou ter condolência ou se sentir incomodado com a miséria do outro, né? Sentir o problema da outra pessoa, a miséria da outra pessoa. Então é por isso que lá Lao Tzu vem falar que a miséria é vergonhosa, a misericórdia é vergonhosa. Por quê? Porque ninguém precisaria ter miséria, né? Então, ser misericordioso é quando a gente tem sentimentos nobres com a miséria do próximo. E só do próximo já está em miséria, isso já é uma vergonha, né? Então, é nesse sentido que Lao Tzu, pelo menos na interpretação que estamos fazendo, a gente tenta entender essa frase, esse versículo. A honra é um grande mal, mas quando ele fala de honra, no sentido de orgulho, né? Ter honra por causa de ter orgulho daquele, né? Daquela situação, daquele objeto. A gente vê que a misericórdia é algo inferior, porque ela é a compaixão da miséria do outro. Então, quando eu tenho a compaixão, né? Eu tenho aquele sentimento de nobreza e o outro está passando por dificuldade, é por isso que ela está também de maneira inferior. Porque o bom era ninguém estar com miséria, ninguém passar por dificuldade nenhuma, para que eu não tivesse nenhum tipo de misericórdia por ninguém. Lao Tzu, ele entendia um pouco dessa forma, pelo menos é a nossa interpretação. Ah, outra coisa que ele cita aqui, que nesse trecho, é que nós, né, poderíamos entregar o mundo para quem honra o mundo em sua pessoa. Então, que a gente está interpretando aqui nessa parte? É honrar o mundo em sua pessoa. É quando a gente faz todas as coisas pessoalmente, mas para o mundo, né? Eu faço como eu, único, mas sempre pensando no todo. Então, se eu amo o mundo como, né, em sua pessoa, quer dizer, na minha pessoa, eu estou amando eu e o mundo da mesma maneira, você pode me entregar o mundo, porque eu serei uma pessoa que vou amar todos da mesma forma. Se eu honro o mundo da minha pessoa, isso quer dizer da mesma forma que eu me honro, isso também pode ser confiado ao mundo, porque eu terei honradez em todas as situações que eu vivenciar. É nesse sentido que Lao Tzu, pelo menos como nós estamos interpretando aqui, vem falar com a gente, dialogar com a gente nesse sentido. Então, que nós possamos também sempre fazer as nossas ações, não pensando unicamente no eu, mas sim no todo. E aí, se eu sempre faço as minhas ações pensando no todo, o mundo pode ser entregue para mim, porque eu sempre vou estar pensando no todo e não vou querer tirar vantagem de nada e nenhum proveito de ordem pessoal para mim, porque eu sempre estou vendo o mundo o todo. E agora, o último capítulo do nosso estudo vem falar: procuramos de algo que não vemos. Seu nome é semente. Procuramos por algo que não ouvimos. Seu nome é algo que não sentimos. Seu nome é pequeno. E essas três coisas são inseparáveis. Por isso, entrelaçados, formam o um. Seu aspecto inferior não é escuro.
nascendo continuamente, não se pode nomeá-lo. Ele retorna ao não ser. Isso, dar-se o nome de forma sem forma. Imaginem imagem sem objeto. A isso, dar seu nome de caos misterioso. Indo ao seu encontro, não levemos o rosto. Seguindo, não levemos as costas. Quando nos apegamos ao caminho antigo para dominar o ser de hoje, podemos conhecer o velho princípio. Isso quer dizer o fio do tal. Muito bem. Então a gente vai vendo muito a ideia aqui, que nem a gente viu no Caibalion, a ideia de Lao Tzu de neutralidade, né? Atributos, né? Sem ter atributos materiais. Então quando a gente está buscando algo que não tem nada na matéria, vamos buscar algo sem esses atributos, essa neutralidade que vemos do Caibalion e a equanimidade que vemos nos estudos do Bhagavad Gita, da Índia Antiga, onde ele fala que nós temos que sermos os mesmos, né? Sentirmos da mesma forma, não importa a situação, se eu estou alegre, se eu estou triste, situação alegre, situação triste, se algo, eu sempre vou manter a minha energia estável, dentro de um equilíbrio, dentro de uma neutralidade, dentro de uma equanimidade. A gente vai ver que o tal ela não tem dualidade, ela não se manifesta na dualidade, e sim na neutralidade, nessa equanimidade, né? Nesse equilíbrio. E vemos também aqui, né, que ele vai falar no finalzinho, né, nesse condutor do tal, aquele que liga todas as pessoas. E na tradição hinduísta, védica, também vai falar daquele fio, né, que vai ligando todas as pérolas, como que cada pérola fosse uma pessoa, e esse fio passasse em todas as pessoas, ligando com todo mundo. E dentro dos nossos estudos também lembrar aí do cordão de prata que envolve todos nós, o nosso espírito, ou nosso perispírito ligado ao nosso corpo físico. Muito bem. Então, indo aqui algumas ideias que fomos buscando aqui no finalzinho desse capítulo, entre o 14 e o oitavo, para a gente ter uma ação correta, né? O correto na sua ação, utilizar a energia no lugar certo, não se apegar com as coisas materiais, ficar atento ao nosso sentimento, aos nossos prazeres e buscar sempre a neutralidade dos nossos sentidos, tentando fazer uma correlação aqui com as ideias hebraicas no Velho Testamento, Salmos, capítulo 7, verso 8. Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Então, aqui a gente vê essa ação correta, né? Fazer as coisas certas, a retidão. No livro de Jó, capítulo 27, versos 16 e 17, e o perverso amontou a prata como pó e acumular roupas como barro. Poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. Então, a gente vê lá no Velho Testamento já para a gente não acumular tesouros, porque a gente não consegue proteger esses tesouros, né? Essa sala cheia de ouro, cheia de prata, os nossos tesouros, porque outras pessoas é que vão usufruir quando da nossa partida aqui do plano material. Lucas, no capítulo 20, no verso 21, e o interrogaram, mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, né? Tudo que você fala, tudo que você faz está reto, e sem levar em conta a posição das pessoas, ensinas de fato o caminho de Deus. Então, que a gente vê que os fariseus estavam já
falando sobre Jesus, né, o que ele fazia, como ele fazia, nesse verso de Lucas. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, não entesoreis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consome, e onde os ladrões arrombam e roubam. Então é aquilo, né? Não guarde aquelas coisas que não são duráveis, e sim vai atrás do que é durável, que vai ficar dentro de você, que é seu, que ninguém pode tirar de você. Caminho, verdade e vida, aqui na parte do Espiritismo, sempre adiante. Emmanuel vem dizendo: guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, isso aqui é só um trechinho desse capítulo 132 do livro, com o título Siga Adiante. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, não se pode servir a Deus e a mamão. Vosso amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então, quando a gente coloca a nossa energia no material, a gente se fixa no material, a gente acaba, né, com esse apego, a gente acaba assim, deixando as oportunidades da transcendência, do adiantamento moral e espiritual, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O exercício prático que fizemos foi refletir sobre: serás capaz de purificar a tua visão íntima até torná-la imaculada? Isso aqui foi uma pergunta extraída do próprio capítulo que nós conversamos no momento de partilha, como um exercício prático, enquanto estávamos estudando esses aforismas. O nosso próximo vídeo será sobre os aforismas de 15 a 22. Então, quem está acompanhando os estudos, né, nós vamos fazer de 15 a 22, enquanto estamos estudando, refletindo sobre, né, cada um desses conceitos do Lao Tzu. Nós vamos fazendo um exercício prático, refletindo, trazendo para o nosso dia a dia, tentando aplicar nas nossas vidas, como estou agindo e pensando nesse mundo atual e de transição. Essa é a nossa proposta aí de exercício prático. É isso, gente. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Eu agradeço demais. Ficou gigante esse vídeo. Vamos tentar condensar da próxima vez os próximos vídeos, deixar um pouquinho menor, mas mesmo assim, agradeço muito a participação de todos. Compartilhe o vídeo, deixe os seus comentários se você gostou, você gostaria que a gente vai tentar de alguma forma entrar em contato, responder. Agradeço muito, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços, que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Até logo, pessoal. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.